Bom dia, povo querido. Vocês também, bom dia. Esse bom dia que eu falo é para que você tenha realmente um bom dia, que seja feliz, né? Eu estou gravando essa palavra, que é muito importante, que, olha, tem tanta coisa do Evangelho espalhado por aí, que eu acho que até bagunça um pouco, sabe? As coisas que a gente tenta falar. E vem muita coisa, né? Muita pressão para falar assim o que é realmente necessário para que tenha salvação, o que é pela obra, que é pela fé, que é pela graça, que é isso, que é aquilo. E eu vou tentar explicar uma coisa muito importante. A salvação, ela é uma coisa muito complicada e o Espírito Santo também, quando se fala em Espírito Santo, salvação, é cheio de interrogações e cheio de coisas humanas aí no meio. Coisas humanas. O que é coisas humanas? Eu interpreto daquela forma e aquilo se torna a palavra certa do que eu acho. Mas a gente tem que analisar pela Bíblia num contexto geral e não só por algum tipo de palavra, algum, algum, algum ponto. Né? Para você entender sobre salvação, vamos entender um pouquinho do Espírito Santo, que até nós vamos ensinar para as crianças também o que é o Espírito Santo. E lá nós temos uma coisa muito importante que é antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é um marco divisor até na questão do Espírito Santo. Esse marco divisor é quando ele, ele divide o Espírito Santo conosco. Tem isso aí lá em Moisés também. Se você pega lá em. Deixa eu ver. Aqui, ó. Números 11, 16 e 17, e fala assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Olha aí, atento. Então eu descerei e ali falarei contigo. Agora tem um ponto importante. E tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu não as leve sozinho. Então, ele tira um pouquinho do espírito que estava sobre Moisés, que era o espírito dele, que é o espírito de Deus, que fala lá atrás. Né? Depois nós vamos detalhar isso aí no outro estudo. E coloca sobre esses anciões. Já no Novo Testamento, Jesus estava falando que quando ele fosse, ele deixaria esse espírito, porque o povo já estava diferente e começou a raça eleita de uma forma que não dá para saber como é que essa. Dá para saber, porque está na Bíblia, não estou dizendo, mas não é rápido assim. Tem que fazer isso tudo e mostrar com calma. Que formou uma nova raça, essa raça eleita, essa raça de Cristos. Sei que é difícil. São salvos, entendeu? Ah, não havia salvos antes? Tinha, pela lei, né? Quer ver, se você abre a Bíblia aí, Gálatas 3, lá no verso 23 até o 26. Lógico que você já pegou a Bíblia, né? Pô, você pega a palavra, abre o computador ou abre o celular para se a palavra não pega a Bíblia. Lógico que tem que pegar a Bíblia. Pega a Bíblia lá. Então, olha só. Olha o que fala em Gálatas. Né? Vou até pegar na minha Bíblia aqui, no celular, para você entender que a Bíblia é ampla e se você começa a pegar os detalhes, você vai amar, porque ela se confirma entre, entre as palavras. Né? Então, Gálatas 3,
lá no verso 23, ó, mas antes que chegasse o tempo da fé, eu vou explicar isso também, nós éramos prisioneiros da lei, ou protegidos da lei. Na outra tradução estava assim, guardados debaixo da lei. Né? Assim, até que fosse revelada a fé que devia vir. Tá? Então, o que acontece? A pessoa que obedecia e fazia era salva. Regrinha, sabe? Regrinha. Porque era um povo bárbaro e era um povo complicado, então tinha uma regra. Essa regra era: eu vou fazer e eu estou bem com Deus. Ele tinha fé também, um tipo de fé, como Abraão. Como Abraão acreditou e foi lá e o anjo segurou a mão. Por quê? Porque ele ia obedecer. Aí, ó, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, né? Para nos conduzir a Cristo, quer dizer, de instrutor, de uma ama que fala, né? Seria uma pessoa que nos ensina. Serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, primeiramente é necessário retificar a palavra, a banalidade da palavra crer, né? Que está recebendo aí de muitas igrejas e muitas doutrinas, e nós precisamos voltar na palavra, tá? Levando o povo até um fracasso espiritual e depois a perdição, né? Então, vamos lá. A fé é uma obediência por acreditar que é verídico e temos a necessidade de seguir o ensinamento fazendo o que manda. Por exemplo, se você acredita que uma profissão é certa, você se empenha, você estuda, você se esforça, você sofre até conseguir aquilo e até conseguir o resultado dessa profissão que é o dinheiro. Então vamos lá. Então você acreditou e você trabalhou por isso mesmo sofrendo, porque você sabia que era o bom. É isso? É. Você pode ver uma pessoa que não tem fé, nem na profissão, ela trabalha aqui por dinheiro. Trabalha lá por dinheiro. Trabalha colar por dinheiro. E não faz uma carreira, porque ela não acredita em nenhuma profissão. Ela acredita no dinheiro. É a mesma coisa o crente. Ele obedece ou não peca pela salvação. Tá entendendo? E não por Cristo. Não sei se eu estou me expressando direito, mas você vai entender sobre isso. A salvação, ela não ganha por troca, como muitos fazem. Eu vou ser santo para ter salvação. Não. Aí seria a lei. Você está entendendo? Hoje nós obedecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso dono, o nosso mestre, né? E obedecemos os seus ensinamentos porque achamos, ou sabemos, ou temos certeza, tem essas três opções, temos certeza de que essa orientação é correta. E quando nós cremos realmente que essa orientação é correta, nós fazemos o correto. Por exemplo, quando tem pessoas que têm habilidades cozinhando, escrevendo, fazendo algum trabalho com as mãos, né? Eu vejo pessoas lá que se arriscam a fazer uma sobrancelha em outra pessoa. Ela tem tanta certeza que vai dar certo que ela arrisca, né? Ela arrisca porque já pensou se ficar errado, sair torto. Então ela usa da sua fé com certeza do que está fazendo e ela assume uma responsabilidade naquilo, né? E vamos lá em João 3, 14 até o 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Entendeu a questão do crer? Seria fácil. Eu acredito em Jesus e ele, ele é bom, então ele vai dar certo. Isso é uma fé ilógica, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem lê assim, de, de carreirinha, ele acha que, assim, então eu acreditei, estou salvo, né? Mas se você ler o contexto todo, você vê que ele fala de uma crença com obediência, que é a fé. Então o nome fé surgiu com Cristo. Então, quando você acha, tem certeza que Cristo é o Filho de Deus, é o que sabe tudo, então você tem duas opções de saber. Quando você acredita, você faz o que ele manda, cegamente, porque você tem paz. Estava falando com uma menina e ela estava com dúvidas sobre a profissão e ela falando de um jeito que estava querendo estudar, que estava querendo decidir um foco, né, de profissão, mas tinha uma outra opção, que era um negócio que poderia herdar da família. E aquilo ela sabe que já dá dinheiro, que é um bom ramo, que era isso. Então ela já tem fé nisso. Na outra profissão que ela estava estudando, que ela está estudando, não, já terminou o estudo, se me engano, ela não tem tanta fé, porque senão ela teria se empenhado totalmente, ela nem falaria da segunda opção, entendeu? Nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas não acreditamos porque não obedecemos totalmente, não resistimos. Né? E por que isso não acontece? Porque nós não deixamos o Espírito Santo totalmente entrar. Nós temos aqui vários textos. Vamos ler bastante texto aqui, já que você está com a Bíblia aí, espero. João 20, verso 31. Fala assim: Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, são escritos para que creais que Cristo, Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então tá bom. Quando nós falamos Jesus Cristo, eu já falei antes, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Que quer dizer, o Messias, o enviado, aquele que vem dirigir, salvar o povo, tirar da escravidão, certo? Rei dos judeus. Então, se você crê que ele é realmente um mestre, que ele veio trazer salvação, você vai seguir ele, independente do que ele manda, porque você sabe que ele é bom. Essa é a fé cega. Jesus, em João 11, 25 e 26, fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Peraí, morto? Viverá? Sim. Uma pessoa que ela não deixa o Espírito estar sobre ela, não faz parte do corpo de Cristo, ela não faz parte, porque ela não. Como que eu posso falar? É complicado, ela não deixa o espírito agir corretamente. Na Bíblia fala uma coisa importante que é sobre o Espírito Santo, ele constrange. Para que ele constrange? Para a salvação. Então, se você entende sobre salvação, você vai ver que uma pessoa que é morta, morta no sentido não tem o Espírito Santo, ela é morta. Nós vemos dentro da igreja pessoas mortas, e muito.
é aquele que toma ceia indignamente, é aquele que não quer nada com Cristo. Ele não acredita em Cristo. Ele não acredita que Cristo pode fazer algo. Ele não acredita que Cristo realmente é o Filho de Deus. Ele não obedece a Deus. Ele é teimoso. Ele tem obras da carne e não frutos do Espírito. Você percebe quando uma pessoa não está morta porque ele tem frutos do Espírito. Está entendendo? Então, os frutos do Espírito são a marca daqueles que possuem o Espírito Santo. Né? E, então vamos lá. Vou ler de novo, João 11, 25 e 26. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, obedece, nunca morrerá. Em Marcos, ele falou assim, Marcos 16, verso 15: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quero enfatizar também, já falamos sobre isso antigamente, né? Quem crer, acreditei na palavra, estou salvo? Não. Quem crer e for batizado, e esse batismo significa começar tudo de novo, nascer de novo, uma nova vida igual a Cristo, será salvo. Mas quem não crê, mesmo batizado nas águas, mas não começou uma nova vida, será condenado. Tá? Em Atos 16, quando Paulo e Silas eles estavam presos, né? E aí o que aconteceu que houve aqueles sinais lá e tal, de terremoto e tal. E aí o carcereiro falou para ele assim: senhores, que é necessário para fazer que para me salvar, né? Aí o Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo. Por que ele não falou Cristo? Porque ele falou sobre acreditar no que Jesus falava, para ele se tornar o Cristo daquela pessoa. Não sei se você está me entendendo. Acho que sim, né? Para você, para Cristo ser Cristo, você tem que acreditar no Jesus, certo? Que ele foi enviado com o Espírito de Deus para te salvar e convencer, a ele se torna o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que é o Mestre, aquele que vai nos dirigir, certo? Então, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, né? Depois em Romanos tem um negócio também que você vai somar, Romanos 10, 9, fala aqui, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então, opa, vamos para aí. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, não é só falar assim, porque eu creio em Jesus, não. Como Senhor, dono, que manda, o que dirige, o que é responsável por você, o que vai te dizer o que fazer e você vai obedecer. É isso. Não por dor pela lei, mas pela graça, que seja, entendendo o que é bom para você e você vai fazer com amor. Então, porque se a boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí será salvo. Tá entendendo? A palavra vai se juntando, certo? Por exemplo, por que tem que crer que ele ressuscitou dentre os mortos? Porque tem muita, na época os judeus, por exemplo, tinha muita mentira. E falaram que roubaram o corpo de Jesus e tal, que ele não era o Messias, que ele não era enviado. E até hoje os judeus, né, estão procurando o Messias, né, estão esperando o Messias chegar para resgatar esse povo. Então, antes de dizer qualquer coisa, eu gostaria primeiro de falar sobre a expressão quem crer, né, está expresso assim num tempo verbal de
presente, né? E aqui representa uma fé ativa. Essa fé ativa não está se referindo a um evento passado. Você acreditou. Qual o teu fruto hoje? Você está mantendo o foco, mantendo a obediência 100% ou começou a duvidar de algumas coisas? Eu acho que isso aí não é bem, né? Acho que isso aí também não é muito necessário, né? Então, talvez não é a tua verdadeira vida agora. Foi talvez no passado, mas tem uma tradução ainda mais apurada, que seria aqueles que seguem acreditando, obedecendo. Tem outra tradução, obedecendo. Então, aquele que segue obedecendo, ou seja, acreditam e continuam acreditando. Porque nós temos um processo, né? Nós acreditamos em uma coisa, depois nós mudamos nossa crença. Isso é comum acontecer. Várias pessoas começam acreditando e depois ele vai mudando, acrescentando coisas na fé que não é realmente. Então, tem que ver o fato, né? Esse tempo aí foi usado como presente com a ideia de duração, a fé durável, a fé inabalável, a fé que vai até o fim, né? A obediência que vai até o fim. Isso é importante. Então, nosso tema é óbvio que, porque nós já mencionamos assim um monte de palavras, né? E existem muito mais passagens, né? Que nós não somos salvos pela obra da lei ou por nossas próprias obras. A salvação é dada livremente por meio da abertura dos olhos, enxergando nossa posição como um presente para todo aquele que crê e faz o que ele ensina em Jesus Cristo como seu dono, Senhor, o Messias que veio mostrar o caminho, né? O Filho de Deus, aquele que veio como parte de Deus, né? Então essa é a indiscutível verdade da palavra de Deus. Então, sendo assim, a fé é a chave da salvação, né? Então, como é isso? A fé seria eu creio, então eu obedeço. A fé sem obras é morta. Em Efésios 2, 28 fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, somos salvos quando agimos de acordo com o ensino. Não necessitamos de sacrificar nem nos penitenciar de alguma forma, como ficar se batendo lá, né? Bastante somente um entendimento e um novo caminho, que é o batismo, é um novo processo. Então, portanto, dois elementos que combinam e combinados aí vão levar à salvação: fé e graça, né? Cada um deles separadamente não pode dar salvação. A graça de Deus não pode isoladamente salvar uma pessoa, se essa pessoa não tem fé, ou seja, se a pessoa não se importa em obedecer por não dar a importância necessária, e em seu coração não ter a importância que Cristo é o seu Senhor, que seria dono, como Filho de Deus e Messias. Vou tentar explicar melhor ainda. Se você ó, eu tenho testemunho que eu dei muito tempo atrás, que eu entendi que eu estava para morrer e eu aceitei estar debaixo do Espírito de Deus me guiando para uma nova trajetória, e eu iria obedecer essa ordem, e a partir de então eu era coberto pela graça de Deus para seguir um novo rumo. E minha vida velha ia morrer, porque Cristo ia morrer no meu lugar, ia apagar essa marca. O Eliezer morreu crucificado. Esse novo Eliezer, coberto pelo sangue, pela graça, pela vida de Cristo, me levou para uma nova vida. Vocês lembram disso? Hã? Ou não? Então, basicamente, Deus quer que todos sejam salvos, e deu seu Filho para ensinar a todos
e a todos abrir os olhos como resgate. Então está lá em 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Fala assim: por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual seja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, lembrando que todos se referem aos que buscam e aceitam esse estilo de vida e o qual ele ensina. Então vamos lá. Todos os que chegam, por exemplo, quais são todos da sua família? Quais são todos os seus amigos? Quais são todos os que você ama? Né? Então, você tem que tomar muito cuidado para não ser enganado, tipo assim, ah, eu já sou salvo e eu não perco salvação. Mentira, porque na Bíblia fala exatamente o contrário. Tá? Jesus Cristo se entregou por todos, sim, todos que acordaram para isso. Deus deseja que todos sejam salvos. O seu presente à humanidade se mostrou para todos os homens. Portanto, pela bondade de Deus, a primeira parte da condição para a salvação, conforme nós falamos aí, né, está disponível a todos que quiserem. Ela se mostrou para todos os homens. Por isso que nós pregamos. Tem pessoas que acreditam numa graça, super graça abundante aí, que pela lógica ele nem precisaria pregar mais para ninguém, porque estava todo salvo, né? Mas por meio da fé é o importante, né? Então não está disponível para todos, apenas para alguns que realmente creem no que Deus diz em sua palavra e a seguem a respeito do seu filho. E apenas estes serão salvos, como fala a palavra. Porque a salvação não é apenas uma graça, mas pela graça, por meio da fé, obediência por amor e não por imposição. Então, o mais importante, né, a diferença é bem gritante. Tipos diferentes de obediência são os frutos da fé. Você vê que a gente ensina algumas pessoas e a pessoa dá um clique e ela entende. Então ela quer fazer, quer obedecer, quer obedecer não a mim, a Cristo. Então ele pega a palavra e ele começa, ó, a palavra que o Alex deu na quarta-feira, né? Você está entendendo? Ele falou, pô, eu analisei a minha vida. Ele, ele recebeu o diagnóstico, tinha corona, vírus, mas não teve nenhum sintoma. Estava com sangue de Cristo. Estranho, né? Concorda? Então, eu queria que você entendesse que ele se analisou e ele viu que nós temos um vírus pior que chama-se pecado. E esse vírus ele encobre nossos olhos com o pecado. O corona ele dá coágulos sanguíneos no pulmão e ele começa a matar as pessoas por falta de ar. Ele entope as veias. Aqui faz troca de oxigênio. Dá problema também de coágulo até no cérebro, né? Às vezes o cérebro, que pode causar muitas sequelas, né? O vírus do pecado, o vírus não é do pecado. O vírus, você tem que entender que ele traz a cegueira, esse, o Satanás. Ele não deixa a gente enxergar o pecado. E quando a gente não enxerga o pecado, ele toma conta, porque nós não temos fé de obedecer. Então, eu vou falar que esse vírus que o Alex falou é a falta de fé. Porque nós não acreditamos que o pecado faz mal. Porque quando nós acreditamos, nós ficamos longe dele. Porque o Espírito Santo nos mostrou. Uma pessoa sem fé, ele não tem o Espírito Santo. Entendeu? Então, nós temos que ser dinâmicos, como a Bíblia trata a fé. Dinâmica tem que ser hoje. A fé tem que ser com resultados, com ação, com obediência. O que significa então ter fé verdadeira? Analisa.
Você acredita mesmo que Cristo veio? Então por que você não segue Ele? Se você crê que Deus é bom, por que você não faz tudo que Ele manda? Por quê? Se você fala assim, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, por que você não obedece o que o teu dono manda? Você é uma criança desobediente, né? Quando você é pequena, o seu pai é seu dono, seu Senhor, seu Salvador. E assim mesmo você desobedece. Quando nós crescemos, nós começamos a ficar na rebelião. Será que essa rebelião chegou hoje na tua vida? Entendeu? Então, tem muita gente, e até dentro da igreja, que não está nem um pouco preocupado em ter fé, porque ele não quer nem saber o que é bom ou ruim. Ele fala, essas coisinhas aí eu não acredito muito. Eu não acredito muito. Né? Povo, como será que está a tua vida? Como o Alex falou, vamos analisar a nossa vida como a si mesmo, a nós mesmos. Vamos analisar. Será que você não está morto? Que a palavra já não entra mais no teu ouvido? Será que você já não está acabado? Será que você não precisa ressuscitar? Né? Talvez você esteja morto, sim. Talvez você esteja. Você pode se analisar e pedir para Deus te ressuscitar. Né? Eu queria falar muito sobre o Espírito Santo, mas fica para outra oportunidade. E nós vamos entender. Eu queria falar para vocês que muito poucas pessoas da igreja são salvas. Então analise, pois, o homem a si mesmo, se você tem fé com ação, se os frutos do Espírito estão acontecendo. Né? Porque a fé sem obra é morta. E o único que vai atingir a salvação, segundo Efésios, é através da fé. Obediência. A fé sem obras é morta. Então, põe isso na sua cabeça. Trabalha. Então, a fé não é obediência por obrigação. É obediência por gosto. Essa é a diferença entre fé e obediência. Tá? Vamos falar de novo. Que é importante. Põe na tua cabeça. Eu obedeço, eu não peco, porque eu sei que não é bom. Entendeu? Ou não? Eu fico em paz quando eu consigo vencer um pecado, porque na minha mente tem o que é certo e errado, porque eu tenho o Espírito Santo. Quando uma pessoa começa a não ter mais o Espírito Santo, ela se torna religiosa. Porque ela vai pregar, e ela vai pregar sem objetivo, falando sobre bênção, vitória, sobre vida, sobre um monte de coisa, mas ela não quer obedecer. Ela é rebelião. Será que a rebelião não entrou na tua cabeça? Por exemplo, você tem um fator aí. Como que uma pessoa pode querer pregar ou dirigir pessoas se ela não é ligada na igreja que ela segue e ela acreditou que era boa, que teoricamente a livrou do mundo anterior? Né? Entendeu? Quando uma pessoa é rebelião, ela é contra a autoridade. Então ela não quer ninguém mandando, ela quer mandar. E aí o que acontece é que tem problemas, né? Tem problemas graves. Então aí vem a distorção e ela vai ensinar sobre simplesmente uma busca mística por Cristo e não a obediência por amor. Como você pode obedecer por amor? Quem ama? É que eu falei sobre uma profissão. Se você crê que aquela profissão é boa, você vai se empenhar para que ela dê certo. É a mesma coisa, pô. Se por acaso você tem um amor, entendeu Cristo, você teve um encontro realmente com Ele, você vai fazer de tudo para estar com Ele. Como você tem esse encontro? Buscando a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a obediência vem pelo convencimento do teu subconsciente. Pastor,
Já escutei muito pastor pregando, é gostoso, emociona, mas não chega a um fundamento. Então, pô, talvez você não se empenhou em ouvir a verdade. A palavra vazia, ela traz um monte de. É como uma Coca-Cola. Ela traz um refrigério, certo? Mas ela não é água, ela não é vida, ela é Coca-Cola. Mas é gostoso. O evangelho que ensina superficialidade é gostoso, mas ele faz mal pro fígado, faz mal pro estômago, faz mal pro corpo, né? É Coca-Cola. O evangelho Coca-Cola, sensação para valer. Se fundamenta na fé, ouve, a fé para todos, é aqueles que querem. Até sem obras é morta. Você fala que acredita muito em Deus e não obedece? Mentiroso. O resultado vai ser triste. Tá entendendo? Então, se prepara para a gente fazer um estudo sobre o Espírito Santo para saber se realmente você tem ou não. Quando você escuta essa palavra e cai um pouquinho quadrado aí, você não consegue engolir ela sobre obediência, é sinal que você tem espírito de rebelião ainda. Obedecer a Deus é tão gostoso, você vai de olho fechado, porque você pode confiar. É gostoso. Uma pessoa que obedece, obrigada, para com isso, para disso, porque está fazendo mal, o que está acontecendo, essa não é fé. Isso é lei. Então essa diferença é muito grande para você entender a diferença da fé e da lei, né? A lei te obriga, a fé te ensina. A lei veio para nos proteger do castigo de nós mesmos. A lei veio nos defender das consequências ruins, porque toda lei é para evitar uma bagunça espiritual e carnal, porque tudo reflete na carne. A fé, ou seja, né, a graça que a gente não precisa obedecer obrigado, mas sim por consciência, por vontade, ela nos traz uma coisa tão gostosa, porque nós sabemos o resultado, nós nos livramos do futuro ruim, por amor. Tá entendendo? Analise, pois, o homem a si mesmo. Como está a tua fé? Uma fé pela lei ou pelo amor? Qual que está a tua posição hoje? E aí, povo? O que você quer da tua vida? Continuar sendo religioso ou querer ser um salvo? Hein? Você quer ser religioso ou quer ser salvo? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai bendito, ferve esse coração, Pai. Ferve esse coração. Que ele tenha, Senhor Deus, um encontro contigo verdadeiro. Que ele tenha sede da tua palavra. Que a alma dele grite pela tua palavra, pelo teu amor. Que ele queira obedecer para saber coisas novas. Dá o entendimento para essa pessoa. É que eu peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz em casa, na quarentena. Deus te abençoe e te guarde. Que saia sobre ti a luz dele e resplandeça a tua vida. Deus te abençoe.